Paz do Senhor, querida igreja. Primeiro, justificando a ausência do pastor Jorge. Hoje foi um dia muito corrido para o pastor e ele infelizmente não pôde estar aqui, mas recorre ele às nossas orações. Amém? Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, nós teremos reunião geral de obreiros. Podem sentar, queridos. Podem sentar, à vontade. Então amanhã, a partir das 14 horas, nós teremos reunião geral de obreiros que vai acontecer na nossa congregação AD Jerusalém Betel, Avenida Ramalho Franco, 1300 e quanto, pastor Daniel? 1363? Isso, 1363, a partir das 14 horas, teremos a nossa reunião de obreiros. E, às 19 horas, Santa Ceia do Senhor, aqui, amém? Às 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Aproveita que você vem para a Santa Ceia e já traz aquele quilo do amor, cesta do amor, amém? Traga para abençoar o nosso serviço social. Isto é importante também, amém, queridos? Vamos meditar na palavra de Deus essa noite, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, Patrick. Vamos fazer aquela leitura que o pastor Isaac fez, a partir do versículo 43. Olha só. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu, quem, irmãos? Teu inimigo, tá? Hoje Jesus vai quebrar a perna de muita gente aqui, amém? Ah, pastor, vai sim, tá bom? Você vai sair daqui meio manqueta hoje. Eu, porém, vos digo: amai os vossos, tá difícil de ler, né? Amai os vossos inimigos, hein? Se fosse eu que tivesse escrito, ia falar que eu era um herege. Mas como foi Jesus, né, a gente engole seco. Mas eu não estou com muita pressa hoje, eu vou ler de novo. Disse Jesus: eu, porém, vos digo, amai os vossos... Está ficando melhor. E orai pelos que vos... Olha, não duvido que você já fez isso, meu Deus. Quero duvidar essa noite. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E nós vamos ater ao versículo de número 48. Vai 47, Patrick. 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Vamos lá para 48? Olha aí a pancada. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Pai amado, esta noite nós pedimos que nos ajude na reflexão desta palavra, Senhor. Que possamos ter as nossas estruturas, nossas bases, ó Deus, movidas segundo a Tua palavra. Dai-nos a Tua orientação, a Tua direção, de qual seja a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Sede vós perfeitos. Veja que dificuldade. Ser perfeito é difícil. Ser prefeito é fácil. Agora, ser perfeito é muito difícil. Só que no mundo em que nós vivemos, todos querem ser perfeitos, né? De alguma forma. Todo artista busca a cena perfeita, aquela que emocione. Todo escultor quer tirar, mesmo que seja de uma pedra, algum tipo de sentimento, quando ele está fazendo uma escultura. Tirar sentimento de pedra. Sabe aquelas obras de Michelangelo? É muito bonito. Ele tenta expressar através da arte sentimento. E quando você vê uma obra de Michelangelo, você encontra praticamente a perfeição naquela arte. Os músicos também se esmeram para tentar encontrar o acorde perfeito, encontrar a harmonia perfeita. Os cientistas também buscam, mesmo que seja na partícula de Huygens, eles tentam encontrar o ponto perfeito. A ciência tenta descobrir e encontrar o que é perfeito. As academias de ginásticas buscam exercícios que você tenha gordura zero, que você fique só músculo, né? E as pessoas vão para a academia tentando buscar essa saúde, essa coisa perfeita. Nas Olimpíadas,
que eu me lembre, a única ginasta mulher que conseguiu tirar uma nota 10 se chamava Nádia Comaneci. Nádia Comaneci, ela tirou 10 em alguns aparelhos, ninguém nunca mais conseguiu. Isso nem sei que ano faz, ela era da Romênia, 74 parece. Porque ela foi absolutamente perfeita e ela era o padrão. Estou falando isso porque Jesus está falando de perfeição. Nas cirurgias plásticas, as pessoas buscam o rosto perfeito. E tem algumas mulheres que estão colocando botox no lábio para ficar parecendo a Angelina Jolie, aquele beição. Sim. Porque acha que isso é o padrão de beleza, é algo que pode ser chamado de perfeito. O sonho de todo pai é ser perfeito. O sonho de toda mãe é ser uma mãe perfeita. O sonho de todo pai, de toda mãe, é ter um filho ou uma filha, diga, olha como eu me orgulho, meu filho é perfeito, minha filha é perfeita. Todos querem um amigo perfeito, todos querem um irmão perfeito, ou uma irmã perfeita, né? Mas é difícil. A perfeição é algo muito difícil. Ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não que eu esteja querendo dar pedras para os inimigos, até porque inimigo também eu não tenho. Mas como pastor eu preciso colocar algumas coisas aqui na mesa antes da gente começar a falar sobre isso. Às vezes quando eu estou na pista, pastor Sandro, e eu sinto que não tem radar, eu passo de 110. Já aconteceu algumas vezes. Tem alguém aqui que pode atirar uma pedra, pelo menos? Não, né? Tem alguém perfeito aqui? Eu já passei algumas vezes. Não foram muitas, né? Também não vou muito, máximo 150, porque o carro também não vai mais que isso. Mas depois eu diminuo, porque tem um radar ali na frente. Algumas vezes, meus irmãos, eu já passei no farol vermelho. Algumas vezes. Passei. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Como esposo, eu acho que eu não sou perfeito. Minha esposa está ali. Às vezes eu falho com ela. Às vezes eu me sinto ausente com ela. Porque eu não sou perfeito. Às vezes como pai também eu não me sinto perfeito. Amém? Eu não vou continuar falando muito, senão vocês vão anotar tudo aí, daqui a pouco estão pedindo na minha cabeça, né? Mas eu tenho alguns defeitos, sim, eu tenho alguns erros, né? Então, pastor também falha, todos falham, porque nós não somos perfeitos. Inclusive tem uma pessoa aqui na igreja que eu gosto muito de desabafar, que é o Abraão, né, William? E o William, ele comentou hoje para mim, o William, que ele não é meu psicólogo, eu não preciso ficar desabafando para ele. Mas eu entendi ele. Ele me ama, tá? Então, ao longo da minha vida, eu joguei muita bola, mas eu nunca fui convocado para a seleção brasileira. Nunca. Se vocês forem na minha casa, que eu moro em São Paulo, tinha tanto troféu na parede, que se eu fosse vender, acho que não ganhava quase nada, mas tinha muito troféu. Mas nunca me convidaram para jogar nem no Palmeiras, no Corinthians também eu não ia, e nem no São Paulo, e nem no Santos. E tampouco na seleção brasileira, e eu joguei muita bola. Eu ia para o campo às 8 horas da manhã, voltava às 6 horas da tarde, era uma paixão que eu tinha, jogar bola. E joguei muito, e dei muito trabalho, mas nunca fui convocado. Quando nos deparamos com o texto que Jesus diz, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, a impressão que a gente tem é que Jesus pegou o sarrafo e ele colocou muito alto. Pula, como você vai conseguir? Parece que o nível, o parâmetro que Jesus tenta nos mensurar, a gente não vai conseguir. Mas ele é quase que um imperativo dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E o que é ser perfeito? O que é ser uma pessoa considerada perfeita? Bom, a gente vai ver algumas coisas aqui. Você quer ser perfeito? Quem quer ser perfeito essa noite? Eu vou dar uma dica para você ser perfeito. Preste atenção. Primeiro, quer ser perfeito? Não ande na risca da lei. Não ande. Andar na risca da lei não é perfeição.
Os fariseus andavam na risca da lei, mas eles não eram perfeitos. A Bíblia diz que Jesus os chamou de João Batista os chamou de raça de víboras, e Jesus os chamou de hipócritas. Por quê? Porque eles viviam ali, em cima da risca da lei, mas eles próprios não acreditavam naquilo e não viviam aquilo. Perfeição não é essa coisa chatinha, não é isso. Isso é chatice, não existe isso. Você pode andar em cima da risca, mas pode ter certeza, você não será perfeito. Você nunca vai passar de um hipócrita. No máximo é o que você vai conseguir ser. Segundo, não tente ser uma pessoa corretíssima em tudo que você faz. Senão, você vai se sentir, sabe como? Asfixiado. E tem uma regra que é muito importante, escute o que eu vou dizer. Tudo aquilo que você exigir de mim, primeiro você tem que fazer. Então mensure aquilo que você acha perfeito, aquilo que você acha que é o ideal. Primeiro, dê exemplo. Depois você vem querer me medir. Disse Jesus: tira primeiro a trave que está no teu olho, depois você pode pensar em tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então ser perfeito não é ser essa pessoa chatinha novamente, sabe? Lá no Oriente Médio tem os xiitas, né? E tem alguns crentes que são chatos. É tudo e isso não significa perfeição. Isso não significa perfeição. O peso que impomos aos outros é esse peso que as pessoas querem ver em cada um de nós. Você pode tornar a vida uma chatice e você não será perfeito ou perfeita. Terceiro, volta um pouco, Patrick, por gentileza aí, do 43 novamente. Vamos tentar entender, pela ótica de Deus, o que é perfeição. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele diz: porém eu vos digo, Jesus diz, 44. Ele diz o que, Patrick? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, a única forma de sermos perfeitos é através do amor. O amor. Sabe por que você não acha defeito em Deus? Porque Deus é amor. O amor cobre os defeitos. E tem gente que tenta cobrir os defeitos com nhen, com regrinhas, com disse-me-disse. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: acorda para isso, ame, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Entendeu que coisa profunda que é isso? Amor. Procure amar. Se você amar, os seus defeitinhos serão todos eles cobertos, porque você ama. E a perfeição de Deus é o amor. O amor de Deus é perfeito. E por que o amor de Deus é perfeito, tão diferente do teu e do meu? Porque o amor de Deus tem duas qualidades básicas. A primeira, o amor de Deus é unilateral. Não interessa se você o ama, Ele te ama. Glória a Deus. O amor de Deus é unilateral. Em que tempo, pastor? Em todo tempo. Você é rebeldinho, bicudinho, e Deus te ama. Pastor, eu odeio Deus. Eu vou dizer, não tem problema, Ele te ama. Porque o amor de Deus é unilateral. A segunda característica do amor de Deus é que o amor de Deus é incondicional. Internamente, dentro do eterno, não há uma condição para que Ele te ame ou deixe de amar. É incondicional. Deus te ama. Não é bom ouvir isso? Saber que Deus ama? E saber que muitas vezes nós, nos nossos círculos de amizade,
nas nossas rotas sociais ou redes sociais. Muitas vezes eu tinha me questionado: pastor, você aceita todo mundo no Facebook? Eu aceito, não tem problema, eu vou lá, mandou um convite, eu aceito. Não, eu analiso primeiro. Isso é juízo das pessoas. Amar é isso. Desculpa, eu vou falar uma verdade para nós que estamos aqui e para quem está assistindo. Nós estamos profundamente errados. Estamos completamente equivocados no que tange a amar. Se você me ama por causa disso ou daquilo outro, isso não é amor. O amor é independente. Ele tem que ser unilateral. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Na tua lista de prioridade, quantas vezes você realmente, não minta para o Espírito Santo: eu vou orar por aquela pessoa que tem me caluniado, eu vou orar por ela, eu vou pedir a Deus que abençoe essa pessoa, que dê uma direção à sua vida, que lhe salve, que lhe ame, que lhe traga a sua presença, que faça dela uma nova pessoa, que mude o coração de pedra e coloque um coração de carne. Eu duvido. Não precisa levantar a mão. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você orou por quem vos persegue? E é essa oração que Jesus manda. Jesus nunca falou: ore pelo teu amigo. Nunca disse, mas pelo teu inimigo. O amor não é uma reação, uma provocação. Eu amo essa igreja, amém? Vocês me amam? Senti um ar de falsidade aí, mas tudo bem. Se eu fosse o pior pregador do mundo, a obrigação de vocês era me amar. Porque o amor não sai de mim, ele tem que nascer dentro de você. Tem gente que pensa: quem vai pregar hoje é fulano de tal, então eu não vou. Desculpa, pecado, errado. Ame incondicionalmente. O amor é, acima de tudo, uma decisão. Você decide amar e ponto. Decidoamar.com. Acabou. É isso. No texto, diz que Deus ama. E quem é que Deus ama? Justos e injustos. Ímpios, Deus ama. Inimigos, Deus ama. O que persegue, Deus ama. E a igreja não é o celeiro de Deus apenas daquele que Deus ama, porque Deus ama aquele que está lá fora. E só para que você não saia daqui com o teu coração bem levinho, deixa eu te dizer uma coisa: maior risco de morte corre quem está aqui dentro do que quem está lá fora, porque Deus diz que Ele ama a morte do justo, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. Legal, né? Você está correndo perigo de morte. Amém? Entendeu que loucura? Quando na verdade a gente está: Senhor, mata todo mundo, não deixa ninguém. E Deus diz: não, eu vou matar você, porque eu te amo. Olha que maravilha. Hã? Aleluia. Glória a Deus. Ele te ama e Ele quer ver o teu bem, mas Ele ama o teu inimigo e Ele quer ver o bem do teu inimigo também. Isso é um fato. O amor de Deus não é como o amor de pai, e o amor de Deus não é como o amor de mãe. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, no momento em que se descobre que está grávida e aquela criança não foi projetada, para muitas famílias, aquela criança já é gerada sendo um estorvo, porque não é. E depois que a criança cresce, mãe e pai chegam a dizer: você é um empecilho na minha vida, você não deveria ter nascido. E nesse tempo, Deus ama aquela mãe e Deus ama aquela criança. Eu não sei quantos de nós, muitas vezes, foram gerados ou fruto de um relacionamento ilícito, mas deixa eu te dizer, Deus te ama. E eu talvez nunca tenha dito isso e vou dizer essa coisa. Eu sou fruto de um relacionamento ilícito. Nunca fui querido, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelos meus irmãos. Mas Deus sempre me amou. Glória a Deus.
O sonho da minha família é que eu morresse. Mas Deus falou, não, eu amo ele. Amém? Isso não é um privilégio meu, isso é um privilégio nosso. Deus nos ama. O que eu estou falando é a mais absoluta verdade. Quando parece que ninguém te ama, eu quero dizer nessa noite, Deus está tratando com você. Deus te ama. Mas pastor, eu não tenho o amor da minha mãe. Mas você tem o amor de Deus por você. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, os pais querem um homem e aí nasce uma menina. Às vezes, querem uma menina e aí nasce um menino. E por isso essa pessoa acaba não recebendo o devido amor que merecia. Mas Deus te ama. Deus ama. Olha para a pessoa do lado, diga assim: Deus te ama. De uma forma especial. Isso não é maravilhoso, pastor Sandro? Saber que Deus nos ama de uma forma especial. Você tem noção disso? Não sei o que os outros pensam de você, mas essa noite eu quero ser um canal de Deus na tua vida para dizer isso para você. Isso aqui não é jargão evangélico, não. Isso aqui é um fato real. Deus te ama. Ponto. E de que maneira, pastor? De uma forma toda especial. Em cada louvor aqui cantado disse: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Todos os louvores trazem você e eu a uma intimidade com Deus, e Ele não quer saber da tua vida pregressa. Ele está querendo dizer: chega-te, eu te amo. Acabou. Não, mas pastor, eu não sou perfeito para a sociedade. Pastor, eu cometo erros. Pastor, eu ainda peco. Sim, mas a hora que você entender o tamanho do amor de Deus, você não terá tempo para pecar. Você vai conseguir compreender que pode ser algo melhor e maior nas mãos de Deus. Sabe por quê? Cada um de nós foi desenhado e projetado realmente pela mão de Deus, e Ele nos ama. Ama. Loucura isso. Mas Deus ama. Deus ama de todas as formas. Deus nos ama não com níveis diferentes da nossa vida, porque ao longo da nossa vida nós temos alguns níveis, né? Eu coloquei aqui o nível da imaturidade, mas eu quero falar do nível da babaquice. Sabe quando você é muito imaturo, fala pelos cotovelos, não sei o que lá, fala um monte de bobagem, e Deus te ama. Deus nos ama quando nós vivemos o pior momento da nossa vida, quando nós colocamos as questões éticas em segundo lugar, quando agimos com iniquidade, quando os deixamos de fazer o bem, escolhemos fazer o mal. Ainda nesse tempo Deus nos ama. E tem pessoas que ficam fazendo mal, e faz o mal na empresa, e faz mal na igreja, e faz mal na sociedade. E depois de muito tempo, sabe o que acontece com uma pessoa como essa? Ela fala assim: por que Deus não me mata? Eu sou uma pessoa tão ruim. E por que Deus não mata? Porque Deus ama. Explicar o amor fileu é fácil. Agora o ágape é difícil. Porque o amor de Deus, esse amor sacrificial, não pode ser mensurado pela nossa pequenez, pela nossa mente pequena. Este é o amor de Deus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Vai no 45 aí, Patrick. Olha o que ele continua dizendo: para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Você já pensou se Deus dissesse: não, vocês vão ficar na escuridão, só os bons vão ficar na luz? Asaf, no Salmo 73, diz que só lá no final, quando ele entra na casa do Senhor, é que ele percebe a diferença entre o justo e o ímpio. E durante toda a vida do Salmo 1, somente no final é que diz: porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus insiste com você até o fim. Deus insiste comigo até o fim. Não porque somos bons ou porque somos perfeitos, mas simplesmente porque Ele nos ama. Glória a Deus. Deus nos ama.
Quando nós nem queremos ter intimidade com Ele, Ele nos ama. Deus nos ama. Deus não nos aguenta. Tem gente que diz, olha, eu estou aguentando você, eu não vejo a hora de você fazer 18 anos, pegar a mala e ir embora. Às vezes acontece isso dentro da própria família. Deus não nos aguenta, Deus nos ama. Quinto, a lógica do amor de Deus não é contábil. O que é uma lógica contábil? Você faz um monte de coisa certinha, aí Deus te ama. Aí você faz algumas coisas erradas, aí Deus diz, não, você tem crédito. Não, essa não é a lógica de Deus. Deus te ama, ponto com. Acabou. Não há essa matemática. É por isso que tem gente que ama mais os animais do que ama as pessoas. Sabia disso? Tem gente que ama mais animal do que pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa pensa em amar alguém, ela faz juízo de valor. Ela começa a julgar. Mas o animal não tem como julgar. Tem gente que ama o carro, passa a flanela, passa o domingo lavando, limpando e cuida do carro e aquela coisa e diz, eu amo meu carro, não põe o pé aí. Escuta, tem uma pessoa ali que está quase morrendo, deixa morrer, mas no meu carro não vai. E ama o carro. Tem gente que ama a coleção de figurinhas, ou de tampinhas, ou de copinhos, mas não consegue amar alguém. Compra shampoo de 3.000 reais para o cachorro, mas nunca dá uma oferta de 10 reais na igreja para ajudar na assistência social. Por quê? Porque nós, para amar os outros, nós mensuramos. Não, essa pessoa é boa, eu amo. Aquela pessoa é ruim, então eu não amo. Nessa igreja só pode vir gente de roupa, de estirpe, de classe. Não, a porta da igreja está aberta para quem quiser vir, porque aqui não é nossa casa, aqui é casa de Deus. E na casa de Deus entra todos, justos e injustos. É chato, mas Deus não faz acepção de pessoas, né? Então a lógica de Deus é diferente da nossa. Nós pensamos assim, quando alguém pensa assim, olha, não leve para o pessoal, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas por que? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que eu peguei câncer? Aquela pessoa deveria pegar câncer. Tem gente que pensa assim, Senhor, mas eu peguei hemorroida. Por que eu peguei hemorroida? Fulano que deveria ter hemorroida. Eu vou orar para Deus dar hemorroida para fulano de tal. Mas dessa não é a ótica de Deus. Se tiver alguém com hemorroida, Deus seja louvado. Então, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E orar pelo inimigo não é pedir hemorroida para ele, é pedir graça de Deus sobre a vida dele. Tem gente que age que nem Jonas. Quando Deus chegou para Jonas, falou assim, Jonas, queridão, vai lá em Nínive e prega o evangelho lá, prega a palavra. E Jonas pensou, aquela cambada não merece salvação, aquela escória não merece salvação, e tentou fugir. Deus planejou e levou ele para lá, vocês conhecem a história. Agora note que lá perto do capítulo 4, no finalzinho do livro de Jonas, diz que cresce uma boboreira, e Jonas fica debaixo da sombra, e Deus faz crescer à tarde, e depois ela morre, e Jonas fica revoltado com Deus, porque a boboeira morreu, porque aquela boboeira trazia sombra para ele. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E Deus chega para ele e diz assim, Jonas, em Nínive tem 120 mil que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda, e você não estava preocupado com eles. 120 mil que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita é bebê de colo, que ia morrer, e ele não estava nem aí com os bebês, mas com a boboeira ele estava. Por quê? Porque nós fazemos juízo das pessoas. Então eu prefiro tomar conta das plantas, e zela da planta, e vira uma planta também, mas não ama o próximo, não tem carinho pelo próximo, não tem amor pelo próximo. Teve uma história que eu vi que é muito interessante, que um pastor me contou, que uma certa vez uma irmã chegou na igreja dele e falou assim,
Eu precisava que o senhor me desse o púlpito domingo, que eu preciso contar um recado que Deus me deu e eu estou contando esse recado em todo o Brasil. E o pastor disse assim, olha, aprendendo com o pastor Sandro, vamos filtrar isso aí, você fala para mim primeiro, e aí eu vou julgar, porque a Bíblia diz que a gente tem que julgar a profecia, se for interessante eu dou o púlpito. Ela disse, o Senhor manda te dizer, ó homem, e a toda a igreja e todas as igrejas, eis que a sua taça da ira está pronta, e o Senhor vai derramar sobre todas as igrejas, e milhares de pessoas vão morrer. Esta é a profecia que Deus mandou dar. E o pastor falou, interessante, posso subir? O pastor disse, não, pode subir não. Não, mas Deus não falou? Ele disse assim, preste atenção, pode ser que Deus tenha dito, mas enquanto você falava de tantas pragas, de tanta desgraça, não saiu uma lágrima do teu olho? Deus não faz nada desse tipo sem sofrer muito mais do que aquilo que Ele vai fazer. Não adianta, isso é conversa fiada. Deus ama, irmãos. Eu vou terminar. Eu não vou ficar pregando aqui até 3 horas da manhã não, tá bom? 48, Patrick, por gentileza. Patrick é meu amigo, me ajuda bastante. 48. Ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, quando é que nós vamos conseguir ter um amor perfeito? Quando nós enxergarmos as pessoas pela ótica das qualidades e não pelos defeitos. Quando você olha alguém, você olha mais a qualidade ou você olha mais o defeito? E deixa eu te contar que Paulo apóstolo disse o seguinte, a ninguém olhei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente vai olhar para alguém, não procure defeitos, porque se você for procurar defeitos, você não vai ter vida suficiente para mensurar quanto defeito cada um de nós tem. Mas busque enxergar a qualidade que cada um tem. Isso é amor. Quando nós enxergamos as pessoas, o que elas têm de bom e não de ruim, nós começamos a amá-la pelo que elas são e não pelo que elas produzem. Quando nós desprezamos uma pessoa, nós manifestamos que não temos amor. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês sabem que eu vou dizer a verdade. Quando alguém despreza alguém, o cheiro da pessoa nos faz mal. A voz da pessoa já nos irrita. A gente já começa a se tremer. Ela pode fazer tudo certinho, mas você acha que está errado. Quando você começa a detestar uma pessoa, antes dela abrir a boca, você diz, você já está errado. Não fala nada. Esse tipo de sentimento não reproduz o amor que Deus tem por nós. E quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu quero dizer isso abertamente nessa noite, para quem está aqui, para quem está assistindo, quem vai assistir, não me interessa. Você foi alvo do amor de Deus. É obrigação sua amar, porque diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus, através de Jesus, amou tanto, e aqui fica um recado para futuros líderes da igreja, que Ele deu a tesouraria do ministério dele para Judas. Jesus amou tanto, que dizem alguns teólogos que foi Ele que declinou a sua cabeça no peito de Jesus, e a esse que Jesus deixou declinar o peito, em certa passagem da Bíblia, ele disse assim, Senhor, não queres que nós oremos e desça fogo do céu e consuma todos aqueles homens? E Jesus o amou. Jesus amou Pedro, mesmo sabendo que Pedro o negaria. Jesus amou Tomé, mesmo sabendo da sua incredulidade. E cada pessoa dessa é um de nós, nós temos um pouco desse perfil. Então Deus ama, e Ele é digno do seu amor. E eu vou terminar agora dizendo o seguinte, nós poderíamos fazer 2 orações aqui. A primeira seria mais ou menos assim, ó Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que tem me caluniado, que tem me perseguido, Pai, Senhor, dê um câncer para ela, Senhor, quebre as suas pernas, amaldiçoe até a 5ª ou 6ª geração da sua família.
Ó Deus, que todas as pragas possíveis possam recorrer sobre a sua vida e sobre a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa define e sofra amargamente até morrer. Eu te peço em nome de Jesus. Podemos fazer essa oração. Vocês ficam assustados, né? Mas não, nós podemos fazer uma segunda oração. Ó Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que me persegue, que me calunia, Senhor, cerca com teu amor infinito, Pai amado. Faz com que essa pessoa venha ter um encontro real contigo. Ó Deus, eleve em intimidade o teu relacionamento com ela. Perdoe desde o princípio cada uma das intenções do seu coração. Perdoe os seus pecados. Deus, em nome de Jesus, faça chover chuva de bênção sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Manifesta a tua glória nesta vida, ó Deus. Faz com que ela tenha um arrebatamento de espírito e chegue ao teu trono de glória, Deus. Usa ela como instrumento poderoso e maravilhoso de salvação para outras vidas. Tudo, Senhor Deus, que ela me desejou de mal, eu quero que o Senhor Deus 100 vezes mais em bênção sobre a sua vida. Cerca-as assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 4 está escrito que nós reconhecemos aqueles que são filhos de Deus porque eles amam, porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Pai, te adoramos essa noite, Deus. Obrigado, Deus, por todas as vezes que temos cometido a falha, Senhor Deus, de verdadeiramente não orarmos apenas por nós, por aqueles que nos rodeiam, mas que o nosso próximo seja também aquele que não nos quer tão bem. Ajuda-nos, Deus, a ter esse amor incondicional, esse amor ao Deus unilateral. Ajuda-nos a entender a dimensão do teu amor, esse amor que nos constrange muitas vezes. Ajuda-nos a ter esse amor pela obra, a ter esse amor por ti, ó Deus, a ter esse amor pela tua palavra, Senhor, mesmo quando ela nos chama de pecadores, Senhor, e nos traz ao arrependimento. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Abençoe os que nos perseguem. Sare aqueles que estão enfermos na alma e no coração, muitas vezes, Senhor, desejando mal para um semelhante, Senhor. Perdoa-os, sara-os, transforma-os e abençoa-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Deus se preocupa comigo, amor verdadeiro de quem eu dependo e preciso totalmente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da hora, vejo então a beleza em ti e o afeto
sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afundando. Os céus e a terra se encontram e meu coração é tomado. Quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Glória a Deus por esta tão boa palavra. Eu estava me lembrando aqui do pastor Alejandro Bulhão. Ele, apesar de ser adventista do sétimo dia, ele é muito cristocêntrico em suas mensagens. E uma vez ele estava no Gigantinho, em Porto Alegre, pregando sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus. E aí, naquele lugar havia um mendigo. E o mendigo ouviu a mensagem do Evangelho. E no final do culto, ele tentou procurar o pregador para conversar. Que ele queria conversar, dizer que ele tinha encontrado Jesus. Só que esse pregador, ele tinha 2 ou 3 seguranças que o mendigo não conseguiu se aproximar. Mas tinha uma cantora muito conhecida chamada Sonete. E ela estava no evento e tinha cantado o último hino. E aí, ele estendeu a mão para Sonete, para essa cantora. E a Sonete não estendeu a mão, ela deu um abraço naquele homem e disse assim: este é o abraço de Jesus sobre você. Glória a Deus. Que você seja abraçado pelo amor de Deus esta noite. Pai querido, nós queremos te engrandecer, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, pelo teu amor glorioso, pela tua graça incomparável. Ó Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos abraçar. Ó Deus, guarda-nos esta noite, que esta palavra vá nos nossos corações, para a nossa casa, e que ela frutifique a cada dia, a cada momento, e que nós possamos orar pelos nossos inimigos, até pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amados, pelos nossos familiares, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos do bálsamo da tua graça, que nos protege, que nos edifica. Cobre-nos com o teu sangue, Senhor.
Cobre, Senhor, esta igreja, este ministério, nosso pastor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim te pedimos. Cobre também o pastor Francisco, que com muita propriedade esta noite trouxe-nos uma palavra vinda direto do teu trono, Pai. Estenda as vossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E a igreja diz: que Deus nos abençoe em nome de Jesus.